Bom, a próxima questão vem dizendo o seguinte, está bem na VUNESP. Na atual conjuntura jurídica do Código Civil Brasileiro, uma fundação somente poderá constituir-se para fins. Eu pus essa questão aqui porque ela foi feita no ano em que essa questão foi elaborada, o Código Civil ainda não tinha sido alterado, porque existiam somente 4 finalidades, só que houve uma alteração posterior, e eu fiz questão de colocar aqui para vocês, porque se vocês tiverem feito um estudo baseado num código impresso, né? Eu gosto do Vadimeco, mas eu tenho muito receio de ficar só nele. Então, eu prefiro ter internet e estar sempre conectada no portal do Planalto para pegar a lei atualizada. Esse artigo 62, essa prova, ela é de 2019 e 2018, só que teve uma alteração legislativa posterior. Então, olha para vocês verem a pegadinha. As opções são A, religiosos, políticos, culturais ou educacionais. B, religiosos, políticos, culturais ou de assistência. C, religiosos, educacionais, culturais ou de assistência. D, religiosos, morais, culturais ou de assistência. A resposta que deveria ser a correta deveria ser a C. Porém, observem bem aí o artigo 62 do Código Civil, que foi alterado e que eu coloquei aqui para vocês. Eram somente 4 as finalidades e isso aí foi ampliado, tá? Então, agora existem essas 9 finalidades que antes não existia, que é a assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologia alternativa, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos e atividades religiosas. Basicamente, o que eles fizeram foi desmembrar as 4 finalidades e criar finalidades mais específicas para as fundações, porque o campo de atuação já era genérico, mas agora ficou bem específico. Então, é uma questão que eu trouxe, primeiro para a gente saber falar um pouco sobre fundação, que é uma das pessoas jurídicas, fundação privada, que é uma das pessoas jurídicas registradas no RCPJ, de acordo com o Código Civil, e também está lá na Lei 6.015, tá? No rol de pessoas jurídicas que devem ser registradas. A fundação, ela tem o seu ato constitutivo registrado no livro A, e a fundação tem uma peculiaridade. Ela é a única pessoa jurídica que é exigido por lei que seja constituída por instrumento público. A fundação, ela é sempre criada por estatuto, por testamento ou escritura pública, tá? Isso não quer, a lei não proíbe o uso de instrumento público nas demais pessoas jurídicas, no ato constitutivo ou alterações, mas ela não exige. Então, tem essa diferença que é bom vocês observarem. A única pessoa jurídica que a legislação exige, tá, instrumento público para a sua criação é a fundação. Somente o ato de criação. Os atos posteriores podem ser feitos através de instrumento particular. Aí não existe uma exigência legal, tá? Outra coisa da fundação que é importante guardar é que a fundação, ela depende de autorização do Ministério Público para ser criada, bem como para a sua existência, durante toda a sua existência. Por quê? Porque o Código Civil prevê que o Ministério Público do Estado, onde foi criado, ele ficará responsável pela fiscalização dessas fundações. Então, se vocês alguém já estudou para MP, sabe que é uma questão que é obrigatória dentro das provas do MP,
porque é uma das funções do MP, ser fiscal das fundações, tá? Eu, por exemplo, sempre que troca o promotor que é responsável, ele fazer pedido de certidão de todas as fundações no município, para conseguir saber se ela está regular e se ela está tendo uma boa gestão. Por quê? Caso o Ministério Público, ao receber o instrumento de constituição da fundação, ele analise e verifique que ele não tem bens suficientes, porque a fundação, o Código Civil exige dotação, ou seja, ele tem que ter bens constituídos que sejam suficientes para a sua manutenção e o exercício da sua finalidade. Caso contrário, ela não será constituída, tá? Também só a fundação tem essa exigência. O Ministério Público pode não aprovar a constituição daquela associação. E no decorrer da vida dessa associação, fundação, ele verificar em algum momento que não existe o patrimônio suficiente para isso, bens suficientes para isso, ele poderá, inclusive, determinar a extinção dessa fundação, tá? Então, cabe ao Ministério Público não só aprovar, mas fiscalizar e garantir que essa fundação ela tenha condições de ser mantida e exercer a sua finalidade. Então, a fundação ela tem, em relação às demais pessoas jurídicas sem fins lucrativos, ela tem a formalização dela é mais solene e ela tem uma fiscalização maior por causa desses dispositivos que estão previstos no Código Civil, tá? É bom a gente estar sempre observando essas diferenças, porque é onde normalmente o examinador ele tenta saber se o aluno realmente está prestando atenção e se estudou, porque é o diferencial da fundação das demais pessoas jurídicas, né, das demais associações. O ato constitutivo e as alterações serão registrados e averbados no livro A, de pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas só tem 2 livros, um de registro e um de matrícula. E vamos aqui, então, a essa questão. Não tem uma resposta exata nessa questão, mas na época, quando ela foi elaborada, antes dessa alteração, que é mais recente, tem acho que 2 anos só que foi criada todas essas diferenças, né? Foi pouco antes da pandemia. A resposta correta seria a C, tá? A resposta C. Bom, sobre fundação, o mais recorrente, o que eu vejo com mais frequência em concursos é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar encaminhando aí para a gente estar falando um pouquinho também sobre isso, tá? Vamos agora, por favor, para o próximo slide, para a próxima questão.